Igreja Cristã Evangélica do Brasil e sirvo na Igreja Cristã Evangélica do Conjunto Morada do Morro. E eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho da atenção. E eu quero falar hoje sobre salvação, que é um tema da minha preferência, porque se trata de uma experiência minha com Deus. E tratar das coisas de Deus é fundamental numa época de tanta incredulidade. Muito importante, porque há uma corrida muito desumana em busca das coisas materiais, e o sobrenatural, as coisas espirituais, estão sendo deixadas de lado. Então, meu tema salvação é exatamente baseado em Filipenses. Eu gostaria de ler Filipenses, capítulo 2, onde diz o seguinte: Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. No capítulo 2 ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito, ou do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando a gente chega no versículo 8, ou nos versos 8, 9 e 10, a gente lê da seguinte forma: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o tema salvação, ele cobre a minha expectativa boa, como também cria algumas indagações na cabeça de muita gente. É verdade que nós podemos ser salvos? Deus trabalhou isso para a gente? Com certeza. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, ele vai aí se afunilando para chegar no ponto em que aquele que crê tem a vida eterna. É garantia de Deus a salvação. Mas por que a salvação? Todo mundo não já nasce filho de Deus? Não. Todo mundo nasce filho de Adão. Filho de Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, 13, é aquele que recebe a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Essa pessoa não aceita Jesus, ela recebe a Cristo, ela recebe a Jesus. E aí o Espírito Santo opera na vida daquela pessoa o milagre da transformação que nós chamamos de regeneração, que começa com o arrependimento. E esse arrependimento leva a pessoa a reconhecer o seu pecado, a sua situação, o seu estado de miséria, de pobreza, e reconhecer no Filho de Deus, o Cristo da cruz, o seu Salvador. Então eu costumo dizer que a salvação é um dom de Deus em Cristo. Acabei de ler isso aqui em Efésios 2, 8, 9 e 10. A salvação é pela graça. E quem opera e quem nos transmite, quem nos oferta essa graça é Jesus Cristo, por meio da fé. Não há como eu fazer nada por mim mesmo. Nada, absolutamente nada. Aliás, Deus não aceita nada que parta de mim. Tudo vem de Deus ao meu encontro. Então eu posso dizer com tranquilidade que eu fui chamado. Lá em João 16, 15, 16 está escrito: Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanece. Jesus veio aqui exatamente para fazer essa obra da redenção, a obra da salvação. Como eu disse agora há pouco, ninguém nasce filho de Deus.
As religiões têm por prática ensinar as pessoas, ou ensinarem, que todos os homens são filhos de Deus. Mas você acredita que Elias Maluco, que agora foi transferido de São Paulo para Brasília, é filho de Deus? Você acredita que o Fernandinho Beiramar é filho de Deus? Que o João de Deus, apesar de chamar João de Deus, é filho de Deus? É preciso que você pare para pensar sobre isso. Você é um filho de Deus ou você não é? Qual é a sua situação? Como eu disse aqui, todo mundo nasce carnalmente filho de Adão. Mas espiritualmente só pode ser filho de Deus aquele que nasce em Cristo. Não é uma obra humana. Não é uma obra filosófica que o conhecimento, né, a universidade, a estratégia acadêmica me leva a estudar tanto a filosofia grega que eu chego num ponto que eu consigo me libertar pelo conhecimento. O conhecimento não liberta ninguém. Ele é importante, mas não liberta. Só há uma forma de libertar um pecador. É o sangue de Cristo. Aliás, isso começou lá no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, que ele se viu na situação que estava, a comunhão com Deus estava interrompida, o que ele fez? Ele buscou folhas de figueira e coseu vestimentas ou vestuários para ele e para a mulher. E se escondeu no jardim atrás das árvores. No virar da tarde, o Senhor veio ao jardim, chamou por ele, e ele estava escondido naquela situação. E Deus disse, falou com ele: você comeu do fruto que eu falei para você não comer? A mulher me deu. Aí perguntou para a mulher disse: não, a serpente me deu do fruto. Então um jogando a culpa para o outro. Mas para solucionar o problema de Adão, Deus matou, sacrificou animais, tirou a pele dos animais e fez vestimentas para Adão. Isso é salvação? Isso é salvação. Deus tomou uma iniciativa, tomou uma providência, não deixou Adão vestido com suas folhas, porque folhas, por mais que sejam caras, bonitas, enfim, bem construídas, bem industrializadas, mas são folhas, não resolve nada. A folha faz o papel da religião. A religião não vale nada. É bonito, é interessante, né, bem qualificado, aquela coisa estrondosa, incrível. Você vê aí religiões aí, de todo jeito, de todo tamanho. Deus resolveu o problema de Adão no Éden a partir do momento que ele sacrificou animais, derramou sangue, tirou a pele e vestiu. E aí sim, a vestimenta que Deus colocou em Adão significava, representava a justiça de Deus que um dia me tirou da situação condenatória ou de condenação em que eu me encontrava. Então esse é o papel de Jesus. Lá no Éden ele estava representado no ato de Deus sacrificar animais, ali estava Jesus. Esse é o papel de Jesus. Quando a gente chega em Mateus, por exemplo, no capítulo 1 de Mateus, no versículo de número 16, que vem falando das genealogias, lá começando aqui em Abraão, até chegar em Matã, pai de Jacó, Jacó que gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então vejam bem, hoje as pessoas têm uma preocupação com Jesus tão grande, chamar pelo nome de Jesus, falar o nome de Jesus, impressionante. As igrejas mesmas estão realmente fazendo de tudo para chamar a atenção de Jesus, chorando, gritando, cantando, pulando, dançando, fazendo e acontecendo, como se a salvação fosse simplesmente por meio de Jesus. Se Jesus não fosse o Cristo, ele não salvaria nem ele. Jesus veio aqui não foi para ser só Jesus. Se ele tivesse morrido sem ir para a cruz, ele não iria para o inferno, afinal de contas, o Filho de Deus, sem pecado, sem nada. Ele não ia para o inferno. Mas ele não veio aqui para ser simplesmente Jesus, como era conhecido lá no seu tempo, na Palestina, na Galiléia, Samaria, na Judéia. Não. Ele sabia que ele veio aqui para ser o Cristo. E as igrejas hoje não estão preocupadas com o Cristo, só com Jesus. Sabe por que com Jesus? Porque Jesus beneficia todo mundo. Campanha para aqui, campanha para lá, todo mundo quer ser beneficiado com Jesus. Imagina o tanto de pessoas que vão para as igrejas para poder se beneficiar de Jesus. Mas quando fala no Cristo, aí é diferente. Essa é a minha experiência. Eu tenho essa experiência de dizer, conhecia Jesus
o Cristo. E quem nos salva, eu aprendi isso como pregador, muito importante. Quem nos salva não é Jesus, é Jesus o Cristo. Porque foi como Cristo que ele assumiu o papel de me salvar, de salvar seus irmãos. Porque se ele não morre na cruz, se ele não assume o papel de ser o Cristo, com a inteireza, consciência, integridade, firmeza, perfil, com tudo que lhe caracterizava, não haveria salvação. Conhecimento não resolve. E qualquer outra atividade humana que você desenvolver, não resolve o problema da salvação. Por quê? O homem nasce de Adão, já nasce no inferno, mas em Cristo ele tem o céu. O céu não lá no futuro, agora. Em Adão, todos morreram, por isso que Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E carecem mesmo. Por isso que eu escolhi o tema salvação. Você precisa aprender sobre isso, se interessar sobre essa matéria, procurar saber do seu pastor, de um amigo, que possa lhe esclarecer melhor sobre o que é salvação. Eu não vou para o inferno? Não vou para o inferno porque eu saí de lá. Eu nasci no inferno, como muita gente nasceu, a humanidade nasceu, mas eu fui tirado de lá pela fé em Cristo. No dia que eu ouvi a voz do meu pastor, eu era uma ovelha vivendo como cabrito, e ao escutar a voz do meu pastor, eu acompanhei e segui o meu pastor. Agora eu sou ovelha do meu pastor, eu ouço a voz do meu pastor, eu sigo o meu pastor. Por isso que aqui, diz aqui que Jesus seria chamado o Cristo por causa da cruz. Se a cruz não tiver passado, ou você não tiver passado pela cruz, se a cruz não for a tua experiência de vida, não tem salvação. Temos que passar pela cruz. Jesus tem essa mania de levar todos os seus seguidores para a cruz. Jesus foi à cruz, nos ensinou a tomarmos a nossa cruz como verdadeiro exemplo de quem morreu com ele na cruz. A Bíblia ensina que só morrendo com Cristo nasce com Cristo. Só morrendo com Cristo ressuscita com Cristo. Portanto, esse é o Cristo da cruz. É o Cristo da salvação. A salvação é um dom de Deus, como eu disse aqui, ou li aqui em Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E se alguém disser, como eu já ouvi demais, ninguém pode dizer que é salvo. Tudo bem, mas essa conversa não é divina, ela é satânica. A salvação tem a garantia, o aval de Deus Pai, do Cristo. Ele que disse que quem crê tem a vida, não fui eu quem disse. E quem crê tem a vida. Tudo que você já foi na vida, você perde, acaba, morre ali. Fiz isso, fiz aquilo, matei, esfolei, fiz acontecer e tal. Conheci a Cristo, Ele me recebeu. Acabou a história de tudo que você era que não prestava, de todo o mau testemunho que você dava, de tudo que você fazia de errado. Agora, você deixa de fazer o erro? Não é que deixando de fazer o erro, mas você já não tem prazer em ficar fazendo uma vida que é sua, do seu próprio gosto, do seu próprio prazer. A vida agora é dele. Você agora é um salvo, é um filho de Deus, é uma pessoa diferente. Você não vai cumprir regra de religião, você vai andar com Deus. Filho anda com o pai, é assim que faz. Filho que não anda com o pai, fala que é filho, mas não faz as coisas que o pai faz. Não tem a cara do pai, não tem o perdão do pai, não tem a misericórdia do pai, não tem o amor do pai, não tem nada do pai, fala que é filho de Deus. Não é assim. Filho tem a cara do pai. Eu sou filho de Deus, e como tal, eu preciso expressar a verdadeira imagem do meu Pai por onde eu for. Salvação é isso. É uma transformação, é uma operação do Espírito Santo. É o que eu chamo de batismo, que por aí falam que é falar em línguas. Não tem nada disso. Batismo com o Espírito Santo, Filho de Deus, salvação é a operação sobrenatural de Deus através do Espírito Santo, que muda o nosso caráter. E mudar o caráter, a índole, essa índole má, geniosa, essa coisa perversa, transforma o pensamento. E aí sim, você pode andar com quem você quiser, onde você for, não tem problema não. Você não precisa se esconder em convento,
em barraca para aqui para lá, no meio do mato, virar um ermitão por aí, nada disso. Você precisa andar na sociedade como pessoa justa, santa, pura, com todos os seus defeitos, mas sob a direção do Senhor. Encerrando aqui e agradecendo a você, como diz Romanos 8,16, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que a salvação é nossa, que a salvação é minha, mas eu falo minha no sentido de testemunho agora, mas a salvação é da igreja, é do povo do Senhor, é daqueles que Ele chama. Ninguém se oferece para ser salvo, por natureza ninguém vai para a igreja não, vai até com medo, passa um tempo, depois some, não conseguiu o que queria lá, some. Porque hoje tem muita oferta. Vai para a igreja que você muda de vida, faz, acontece. Não é isso não. Esse comércio é barato, isso é coisa do diabo. Esquece. Você precisa ir pela fé. Chamado, vocacionado, convocado pelo Senhor para andar com Ele. Paga um preço? Paga. Inclusive com a própria vida. Mas vale a pena. Muito obrigado, Deus te abençoe. E eu quero sua sugestão. Se quiser mandar, se enviar sua sugestão para mim. Ó, pastor Benedito, gostei de ouvir o senhor, gostaria que o senhor falasse de um assunto, ou se quiser fazer perguntas, porque há muita coisa que a gente não entende, e o pastor tem que se preparar, como eu me preparei, me bacharelei, fiz a pós-graduação e tudo mais, mas não é só por isso, não é porque eu leio a palavra com uma sede imensa. Eu sou muito mais de ler do que de orar. Alguém fala, meu Deus, que coisa horrível. Não, eu não sou rezador, eu sou crente, eu sou filho, eu sou justo, e a palavra de Deus para mim é fundamental. Deus tem que falar comigo muito mais do que eu falo com Ele, até porque a Bíblia diz que antes de eu falar Ele já sabe o que eu quero. Então não vou ficar perdendo tempo pedindo as coisas para mim, e quando eu oro eu não peço nada para mim, é para os outros. A minha salvação não tem função em torno de meus interesses, é para os outros. Quem não trabalha como crente, como salvo para os outros, está enganado. Está fazendo da coisa comércio, está fazendo jogo de interesse. E eu não faço isso. A palavra de Deus não nos ensina a fazer isso. A santidade de Deus em nós nos ensina a nos entregar para os outros. Jesus partiu o pão e deu. E foi o último a comer. Não foi o primeiro. E geralmente as pessoas religiosas gostam de comer primeiro, depois sobrar alguém come. Não é assim. Um abraço. Eu amo você. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Porque se você quiser fazer um contato comigo, você tem duas formas de fazer esse contato. Primeiro, pelo site www.webtvrs.com.br. No meu zap, 993 73 54 02.